Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Graças a Deus, estamos juntos nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 13 de fevereiro. Eu acredito que você que está conosco deve estar lembrado que nós estamos trazendo uma reflexão sobre as 3 dimensões dos atributos divinos. Nós iniciamos esta palavra e vamos dar continuidade hoje. Eu espero que você abra o seu coração para receber esta palavra. Queremos também lembrar aos nossos estimados telespectadores que nós estamos participando da 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã, que instalou-se no dia 8 e o encerramento será hoje à noite, às 19h30, lá no Parque do Povo. O encontro, a 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã se consolidou nesses 20 anos e tem sido uma bênção para todos nós, pastores, líderes, cristãos de um modo geral. Todos quantos participaram e têm participado, ao término, estão mais enriquecidos, mais fortalecidos pela palavra, porque realmente este encontro tem trazido grandes bênçãos para a edificação do corpo de Cristo. E eu creio que você, telespectador, que não foi ainda, quem sabe, alguns não tiveram oportunidade, adoeceram, não perca hoje o encerramento, que será a apoteose, como foi na abertura. Você não pode perder por quanto, logo mais às 19h30. Enquanto o Brasil brinca carnaval e o povo está nesta frevança, Campina Grande se torna uma cidade de retiro. E tem sido realmente uma bênção para todos nós. Nós precisamos de orar muito pela Vinac e principalmente pelo pastor Helder Faber, que tem sido o coordenador, ele tem sido o protagonista de todo este evento, no sentido de administrar, de estar gerenciando todas as reuniões, os eventos paralelos, as palestras, os seminários, enfim, todo o trabalho. Só temos que orar por ele para que Deus sustente, dê saúde e ele tenha realmente essa energia de continuar à frente desta instituição. Nós somos bastante conhecedores das dificuldades por debaixo dos bastidores, como é difícil realmente um evento dessa magnitude chegar a celebrar a 20ª edição. Somente o poder de Deus, como eu disse na entrevista que tivemos com ele, é um milagre, é um verdadeiro milagre este evento ser realizado a custo zero para os participantes, 0,800. Então precisamos de orar muito e eu vou fazer uma oração agora e em seguida você terá a oportunidade de ouvir uma música e em seguida estaremos trazendo a palavra. Pai, muito obrigado por esta manhã, quando nós abrimos os ouvidos da alma e também o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Fala-nos através de toda esta programação. Te agradecemos também pela realização da 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Abençoe a Vinac, que tem sido a coordenação, tem sido totalmente desta instituição, que Tu abençoes o pastor Helder Faber à frente desta instituição, dando-lhe saúde, sabedoria, graça e revestimento do Teu poder para que ele continue com toda essa energia, com todo esse vigor à frente desta Vinac. Abençoe, portanto, as reuniões que serão realizadas logo mais pela manhã, as reuniões à tarde e o encerramento à noite. Eu te peço, agradecido, todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o grupo Logos louvando a Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as
mais brancas nuvens, no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. O Autor da minha fé. Ele não vai resistir, ele será simplesmente extinguido pela santidade desse Deus, que é um dos atributos divinos. Assim é você querer enxergar a Deus estando no estado de pecador ou de pecaminosidade. Só poderemos contemplá-lo através de Jesus.
Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem estiver em mim não andará em trevas. Foi Jesus quem disse isso. Ele disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se você quiser contemplar a Deus, só será através de Jesus, que é o nosso mediador, nosso medianeiro. Porque Jesus foi o único que satisfez plenamente a justiça de Deus. Paulo nos diz isso, escrevendo na carta aos Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você pode contemplar a Deus através de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então, assim como o sol ilumina toda a terra num dia ensolarado, e mesmo assim ninguém pode contemplá-lo, eu devo lembrar a vocês que assim é Deus. Ele ilumina toda a criatura humana para enxergá-lo, para contemplá-lo através de todos os seus atributos. Mas lamentável e lastimavelmente, por causa do pecado, o homem não consegue enxergá-lo jamais, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Assim como o sol nos ilumina, Deus nos traz através do seu Filho Jesus Cristo todo o esclarecimento acerca dos atributos desse Deus. E aí agora a gente vai para o Salmo 139. Neste Salmo eu vou dividir em 3 partes. Os versículos de 1 até o versículo 6, ele está falando da onisciência de Deus. Se você puder continuar com a sua Bíbliazinha aberta, continue, porque é importante. Nos versos de 1 a 6, nós vamos apenas reler. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Nós encontramos aqui nesses versos de 1 a 6 a onisciência desse Deus. Ele conhece quem eu sou, quem você é, o que você faz, os pensamentos antes de serem formados, antes de nós conjecturarmos qualquer ideia, Ele já sabe o que nós vamos fazer. As palavras não chegaram ainda nem em nossos lábios, Ele já sabe o que iríamos proferir. E aí isso nos ensina que nesse atributo, quanto à onisciência de Deus, eu não tenho e nem posso e nem devo pensar que Deus está alheio ou alienado a tudo aquilo que eu esteja fazendo, certo ou errado. Aliás, Ele colocou na cabeça de cada criatura humana um cérebro, uma mente, uma consciência. E todas as vezes que nós faltarmos com a verdade a quem quer que seja que for, esse tribunal será o primeiro a nos acusar, será o primeiro a nos revelar, nos mostrar o quanto nós estamos enganados e nos enganando a nós mesmos, e o quanto nós estamos pecando. Estes primeiros versículos deveria ser um sinal vermelho, como tem para o jogador um cartão vermelho quando ele comete alguma infração, para que você parasse antes de cometer alguma coisa que você julga que não, Deus não está vendo, ou então tem gente fazendo coisa pior do que eu estou fazendo, e isso aí para Deus Ele vai levar, isso é relevante. O salmista nos diz aqui que esse Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas palavras, conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. Ele está à nossa dianteira, está à nossa traseira, Ele está a par de tudo, sabe o seu nome. E vou mais dizer uma coisa: eu não sei quantos cabelos eu tenho no meu bigode,
nem quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. E você também que está sentado ou que está me assistindo em casa agora, quantos cabelos existem em sua cabeça? Ah, eu não sei, pastor, mas Deus sabe. E tem mais uma coisa, não é só o seu não, é de toda a raça humana, é de toda a criatura. É um ser infinitamente grande, soberano, poderoso, ao ponto de saber concatenar, de saber dizer, declarar até o quanto é o número de estrelas neste espaço infinito, e chama-as todas pelos seus devidos nomes. Essa semana o presbítero Sebastião, parece que foi, me ajuda aí, leu aqui no culto matutino esse salmo, chama todas pelos seus devidos nomes. Não só sabe o número das estrelas, mas chama-as pelo seu nome. E os cientistas dão nomes às estrelas. A Bíblia já diz que Deus já sabia o nome de todas elas. Porquanto não adianta você pensar, não adianta você agir, não adianta você ter um comportamento dúbio, julgando que, Deus, isso aqui que eu vou fazer, tem gente fazendo coisa pior, gente matando, roubando, adulterando, se prostituindo, fazendo coisas horríveis, horrendas, crimes hediondos. Eu só faltei com a verdade, só foi uma mentirinha. Não, é só um ressentimentozinho, é só um rancorzinho que eu tenho contra aquele irmão ou contra o ofensor que lhe fez o mal. É somente isso. Tem coisa muito mais grave. Não pense que Deus vai fazer um julgamento, como a gente poderia dizer, de qualidade de pecado. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado. O que é pecado? É errar o alvo, é desobedecer a Deus. Mesmo o homem sendo sabedor que esse Deus conhece tudo, que nada está oculto, tudo está patente aos seus olhos. Esse Deus se revelou, se manifesta através da sua palavra, apenas dizendo: eu sou. Quando Moisés foi à presença de Faraó, foi levantado por Deus para ir à presença de Faraó, aí ele disse: Senhor, e quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer? Quando eu vou lá dizer que o Senhor está me levantando para tirar esse povo do Egito, para ir para a terra prometida, ele pergunta: quem é esse Senhor que está mandando ordem, está mandando você me dar ordem? Quem é essa pessoa? Diga para ele: eu sou, me enviou. Eu sou, me enviou. Basta você dizer isso. Porque ele não disse que eu era, porque Deus é eterno. Amém? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não tem começo nem fim. Ele disse: eu sou o princípio e o fim. Ninguém nunca, jamais, se é que poderia pensar, um dia eu preciso entender como foi que Deus passou a existir. Isso não tem explicação, eu tenho apenas que crer somente. E esse é o problema daqueles que são defensores do materialismo, céticos, gnósticos. Essa é a dificuldade dessa gente. Eles querem entender Deus à luz da lógica, à luz da razão. Deus jamais será compreendido à luz da lógica, à luz da razão. Nós temos que aceitá-lo pela fé. É isso que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1. E eu quero ler esse versículo porque aqui nós temos uma definição de fé acerca daquilo que Deus só poderá ser compreendido se você exercer fé. Aliás, capítulo 11, versículo 1 da carta aos Hebreus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O veículo, o instrumento, a ferramenta que nós vamos nos relacionar com Deus chama-se fé. Diga isso, por favor. Chama-se fé. Não tem outra palavra que traduza isso. Agora eu quero falar aqui sobre essa fé, que a Bíblia diz que até os demônios também têm fé.
Até os demônios também creem. Só que existem duas palavras que podem realmente traduzir o que é crer, o que é fé. Existe a palavra fé, o crer, ter medo, temor, medo. Existe a outra palavra que também traduz de temor, crer ou ter fé, é obedecer. Existe a fé que obedece e a fé que é rebeldia, destemor a Deus, e Satanás é um desses, infelizmente. Então vejam que a gente precisa de entender que para que você se relacione com esse Deus, tem que exercer fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima dele, exerça fé. Esse é o problema que a ciência, a chamada ciência, encontra em querer admitir a existência desse Deus. E aí diz: ó, não venha com religião para meu lado não. Mas pois bem, eu posso provar para alguns ateus que talvez estejam me assistindo aqui, que me explique como é que o relógio, como é que o celular, me explique como é que o automóvel, ele passou a existir. Foi uma explosão de um Big Bang, ou não exigiu o autor, o inventor, que intelectualmente falando criou o carro, criou o telefone, criou o celular, criou a máquina de relógio, criou aquilo que você utiliza de utilidades domésticas. Então, para ser um pouquinho assim grosso, isso é burrice, não querer admitir a existência de um Deus que criou tudo que está aí visivelmente aos nossos olhos. Então, nós temos que ver que na onisciência de Deus, essa primeira dimensão, Ele conhece e sabe de todas as coisas. Quem pode dizer amém? Esses atributos estão patentes, dioturnamente em nossas vidas, no nosso dia a dia. Quando você acorda, quando você levanta, olha para o sol, olha para os luzeiros à noite, quando a lua está numa noite enluarada, quando o sol desponta, quando o dia amanhece, quando a chuva cai, quando as aves cantam. Veja a variedade de cânticos de pássaros e de aves. Veja o encanto das flores, a fragrância das rosas, o perfume. Cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem o seu aspecto natural. Às vezes, lá em casa, minha esposa, ela cultiva um jardim, é o xodó dela. E às vezes eu me sento lá no sumiezinho que tem lá fico sentado, vendo, às vezes, eu já sei mais ou menos a hora que um beija-flor vai lá colher o néctar das flores. Eu fico encantado. Aquela avezinha minúscula, pairando no ar, com as suas asinhas. Ela dá aqueles voos no sentido vertical, no sentido horizontal, sem precisar de dar curva. Não dá curva. E eu fico admirado porque durante aquele pousozinho colhendo cada néctar da flor, ela passa um tempinho lá, depois passa para outra, rápido, é fração de segundo, não dá nem tempo, a vista da gente nem percebe a rapidez. Olha, isso exige a presença de um design inteligente que criou esse mecanismo, como funciona, estabeleceu leis na natureza e por aí vai. Então, meus irmãos e amigos, vejam que esse Deus é onisciente, amém? Criativo. Às vezes nós não gostamos de pessoas que passam a conhecer as nossas fraquezas, que conhecem os nossos pecados, que muitas vezes a gente joga para debaixo do tapete, para que a esposa não veja, para que o marido não tome conhecimento, para que os filhos não descubram, para que o professor não veja a fila que você colou na hora da prova, o que você recebeu um troco demais e ficou calado, mesmo tendo consciência de que você está ficando com algo a mais do que deveria receber. Tudo isso, esse Deus sabe
Esse Deus vê, esse Deus contempla, esse Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos, os nossos atos, o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso sentar, o nosso levantar, tudo. Ele conhece, como eu disse há pouco, até quantos cabelos existem na minha cabeça. E Ele está conosco todos os dias, todas as horas, todos os instantes, tanto na alegria como na tristeza, tanto na fartura como na escassez, tanto quando tudo vai bem, quando aparentemente tudo está dando errado. Estava visitando a minha filha esta semana, sexta-feira eu fui visitá-la, eu estava dizendo para ela mais ou menos isso: minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes as coisas que saem erradas na vida da gente, como a Bíblia diz, de que se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados, de que se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados, mas às vezes Deus permite, até que os nossos erros, eles venham nos fazer bem, porque Deus é o único que tem capacidade de tirar proveito em tudo. Todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não esqueçam, logo mais às 19h30 o encerramento da 20ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Deixo um abraço a todos os nossos amigos, irmãos telespectadores e todos os que vieram participar do Encontro para a Consciência Cristã, que estão visitando a cidade de Campina Grande, de outros estados. Deus os abençoe e até logo mais às 19h30. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pensemos sobre Deus, a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. assim falou Jesus, olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir,